Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão da unidade 1 do livro, certo? Então vamos lá. O que nós vamos revisar? Vamos revisar o substantivo e a sua morfossintaxe e o artigo e a sua morfossintaxe. Iremos começar pelo substantivo e a sua formação, mas primeiro não podemos deixar de conceituar o que é o substantivo. O substantivo será aquela palavra, que nomeia os seres de forma geral, tá? Na questão do que diz respeito à formação, ele pode se formar de forma primitiva, derivada, simples ou composta. Quando é que eu vou ter um substantivo primitivo? Eu vou ter um substantivo primitivo quando ele não provir de outra palavra que existe na língua portuguesa. Como exemplo, eu coloquei aí cozinha, leite, cachorro, palito, mulher. Ele será derivado quando ele provir de outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, eu coloquei aí cozinheira, leiteiro, cachorrada, paleteiro, mulherão. Todos esses provêm das palavras primitivas acima, tá? Simples, quando ele for formado por apenas um radical. Quando que ele vai ser formado por apenas um radical? O que é o radical? O radical é a palavra, tá? Então, quando ele é formado por apenas uma palavra, ele é tido como substantivo simples. Exemplo, médico, sol, mulher, cama, tempo. E ele será composto quando ele for formado por mais de um radical, ou seja, duas palavras. Médico, cirurgião, passatempo, girassol, sofá-cama. Como eles se classificam, tá? Quanto ao elemento que eles vão se classificar em comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Quando que ele é comum? Tá? Ele será comum quando ele designar qualquer elemento da espécie, tá? Pode ser, por exemplo, rio, país, menino, aluno, tá? Será próprio sempre que designar especificamente um determinado elemento e sempre vai ser escrito com a letra inicial maiúscula. Dizemos que todos os substantivos próprios são estados, nomes de pessoas, nomes de animais, do seu animalzinho de estimação que você colocou, então é escrito com letra inicial maiúscula. Nome de animais, nome de estado, nome de país, certo? Todos eles aí, no caso, são escritos com a letra maiúscula. Exemplo, Tocantins, Brasil, Gustavo, Gabriela. Concreto. O substantivo concreto, eles vai designar seres, tá? De existência real ou não propriamente dito, tá? Como assim? Como exemplo, eu tenho aí casa, cadeira, fada, bruxa e saci. Por isso que eu disse que ele vai designar seres de existência real ou não. Porque no caso do saci, nós sabemos que ele não existe realmente. Porém, nas lendas, nos desenhos, na mídia, na televisão, a gente já ouviu falar alguma vez sobre o saci, sobre a fada, sobre a bruxa. E quando a gente pronuncia essas palavras, na nossa mente vem a projeção da imagem desses seres. Por isso, eles são considerados substantivos concretos. Os substantivos abstratos, eles agora designam ações, estados ou qualidades. O que eles designavam antes? Aqueles substantivos que não eram de existência real. Além do estado, ação e qualidade, tá? Então, como exemplo, eu coloquei aí trabalho, altura, beleza, amor, corrida, porque nós não temos como tocar nesses substantivos, nós não temos como concretizar esses substantivos, certo? Então, geralmente, ou serão verbos ou adjetivos. Eles são derivados de um dos dois, ou de verbos ou de adjetivos, tá? Como trabalho aí, que deriva do verbo trabalhar. Altura, que deriva do adjetivo alto, tá? Flexões. Nós temos a flexão de gênero do substantivo, mas o substantivo ele também vai se apresentar de forma de flexão de gênero, número e grau, porque ele faz parte do grupo da classe de palavras variáveis, então ele se flexiona. Como é que ele vai se flexionar quando for relativo de gênero? Eles podem ser biformes, tá? Ou uniformes. Quando eles forem biformes, eles vão apresentar uma forma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, aluno, aluna, bode, cabra, homem, mulher, menino, menina. Quando eles forem uniformes, tá? Aí eles vão se dividir em três
tipos. Nós vamos ter os epicenos, o comum de dois gêneros e o sobrecomum. O epicenos são substantivos que vão designar animais, e aí eles fazem a especificação da sexualidade do animal. Exemplo, onça macho, onça fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Tá? O comum de dois gêneros, a diferenciação é feita através de um artigo, tá? Esse artigo, ele determina o gênero. Exemplo, o artista, a artista, o dentista, a dentista, o jornalista, a jornalista. Os sobrecomuns, nesse caso aí, nós vamos ter eles como sendo gênero fixo, ou seja, até os artigos eles permanecem invariáveis e servem para os dois sexos, a criança, o cônjuge, a pessoa, a criatura. Jamais eu vou me referir a uma criança do sexo masculino como o criança. Não, será a criança, a pessoa, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Mas, em alguns casos, ocorre a mudança de sentido com a mudança de gênero. Aí, como é que acontece? Eu coloquei aí alguns exemplos. O cabeça, a cabeça. O capital, a capital. O rádio, a rádio. Com a mudança do gênero, altera a mudança no sentido, tá? O cabeça, no masculino, fica o chefe, o líder. No feminino, a cabeça significa a parte do corpo humano. O capital, no masculino, é referente a dinheiro. No feminino, a cidade principal. O rádio, aparelho receptor, no masculino. Quando for no feminino, vai se referir à estação transmissora, tá? Flexão do número. O substantivo, ele vai se flexionar em singular ou plural, tá? Sempre. Porém, nós temos a exceção para o plural dos substantivos compostos. Sabemos que o singular se refere a um único objeto e o plural a mais de um objeto, tá? Então, aí eu coloquei como exemplo aluno, alunos, relógio, relógios, mãe, mães, tá? Porém, no plural dos substantivos compostos existem outras regras e outras exceções, tá? Quando eu tiver compostos formados sem hífen, eles vão formar um plural normal, como qualquer outro substantivo. Como exemplo aí eu coloquei aguardente, aguardentes, passatempo, passatempos, tá? E nos compostos que forem formados de palavras repetidas, só o segundo elemento que vai variar. Como exemplo, teco-teco, teco-tecos, reco-reco, reco-recos. O segundo elemento da palavra varia. Compostos que forem unidos pela preposição, só o primeiro elemento que vai variar. Como exemplo, pão de ló, pães de ló. Compostos que forem formados por dois substantivos, se o segundo elemento limita ou determina o primeiro, a variação ocorre somente no primeiro. Então, veja, o composto é formado por dois substantivos, porém o segundo substantivo ele faz um papel de adjetivo, porque ele limita ou determina o primeiro. E aí, no plural desse tipo de substantivo, só o primeiro elemento que vai para o plural. Como exemplo aí eu coloquei banana, maçã, bananas, maçã, salário família, salários família, peixe espada, peixes espada. Nos compostos que forem formados por verbo seguido de substantivo no plural, ambos os elementos vão ficar variáveis. Então vai ser a mesma coisa tanto para o singular como para o plural, como no caso aí de os saca-rolhas, os saca-rolhas. Quando é que vai variar os dois elementos? Quando ele tiver esta formação. Substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo e numeral mais substantivo. Exemplo, couve-flor, couves, flores. Você tem a formação aí de substantivo mais substantivo. Substantivo mais adjetivo, cabra cega, cabras cegas. Substantivo ou adjetivo mais substantivo, boa vida, boas vidas. E numeral mais substantivo, primeiro-ministro, primeiros ministros. E quando é que vai variar apenas o segundo elemento? Quando a formação for verbo mais substantivo, advérbio mais adjetivo e prefixo mais substantivo. Como exemplo, guarda-roupa, guarda-roupas.
bem amado, bem amados, ex-aluno, ex-alunos. Como é que ocorre a flexão de grau? O grau de substantivo ele sempre vai se apresentar no aumentativo ou no diminutivo, só que a gente vai ter o analítico e o sintético, tá? No analítico, eu coloquei aí como exemplo, menino grande, sendo o aumentativo analítico, menino pequeno, diminutivo analítico, tá? E sintético é quando a gente acrescentar um sufixo. Exemplo, meninão, para um aumentativo, menininho para o diminutivo, tá? Eles são considerados aumentativo e diminutivo sintético. A morfossintaxe do substantivo, quando é que ocorre? Quando o substantivo por si só ele fizer papel de assumir uma posição de um dos termos da sintaxe, tá? Quando que o substantivo assume uma posição de sujeito? Coloquei aí como exemplo, vendas crescem no final do ano. Então, nós temos aí vendas, um substantivo, tá? Predicativo do sujeito, quando esse sujeito, ele exerce função, quando esse predicativo, esse substantivo está exercendo função de predicativo do sujeito, certo? É quando ele estiver se referindo ao sujeito em questão. Exemplo, naquele time, Pedro é o campeão. Sujeito da oração é Pedro. Capitão é o predicativo do sujeito, a característica, por assim dizer. Predicativo do objeto, a mesma coisa. Consideraram o técnico um herói. Então, você veja aí, um herói como sendo predicativo do objeto da palavra técnico. Objeto direto, quando ele servir de complementação para um verbo transitivo. No exemplo, no mês passado compraram livros. Então, livros aí está complementando o sentido do verbo transitivo direto, compraram, tá? Objeto indireto, acreditam em Deus, tá? Complementando aí o sentido do verbo transitivo indireto, acreditam. E uma observação, sempre o objeto indireto ele vem acompanhado da preposição, tá? Complemento nominal também e agente da passiva também, tá? Tinham sede de vingança. De vingança, complemento nominal, completando o sentido do substantivo sede, tá? Agente da passiva, a praia foi tomada por turistas. Por turistas aí, fazendo o papel de sujeito, tá? Sujeito ativo da oração. Por isso, o agente da passiva. Quando ele tiver na função de aposto, tá? Ele vai vir entre vírgulas para especificar. Então, coloquei aí como exemplo. Carlos, a vítima, foi imediatamente socorrido. Também pode exercer função de adjunto de nominal, como compraram frutas na feira, caracterizando o lugar onde foi comprada as frutas. No vocativo, quando acontecer um chamamento, um apelo, tá? Uma invocação, alunos, comportem-se. E adjunto adverbial, realizaram um trabalho de mestre, para qualificar a palavra trabalho. Então, vamos agora para o artigo e a sua morfossintaxe. Como que vai se classificar o artigo? Primeiro, nós precisamos conceituar, tá? E já digo de antemão que o artigo é a palavra que precede o substantivo, que vai indicar o gênero e o número, tá? E também tem a função de especificar ou de generalizar o substantivo. O que acontece? O artigo, ele também recebe o nome de determinante do substantivo. Ele vai se classificar em dois. Ou ele é definido ou ele é indefinido. Quando ele for artigo definido, ele vai indicar um substantivo específico, individual. Quando ele for indefinido, ele indica de modo vago, generalizante. Quando que a gente vai usar os artigos? Como ele é a única função sintática que ele exerce é a de adjunto de nominal, sempre eles vão aparecer em sua forma simples ou então contraídos e combinados com uma preposição. Veja na tabela. Nós temos aí, no caso dos artigos definidos, a preposição ao lado, tá? Os artigos e a preposição na coluna de preposições. Quando a gente fizer a junção de uma preposição com artigo, por exemplo, a mais o, eu tenho ao.
A mais A, eu tenho A com crase. A mais os, aos. A mais as com crase. D mais O, pela lógica, formaria del, mas aí a gente tem uma contração. Ele fica do. D mais A, dá. D mais os, dos. D mais as, das. Todos esses sofreram contração. A mesma coisa acontece no em mais o O. Em mais o, emo. Por que que o em mais o O, ao invés de ser emo, vai ser um nó? Pelo esse som nasalizado, em. Então, em mais o, nó, na, nós, nas. Sempre que o em for combinado com algum artigo, ele se transforma no nó, tá? Nó, na, nós, nas. E o por, quando combinado com um dos artigos, ele se troca o R pelo L, tá? Por mais o, pelo. Por mais a, pela. E suas flexões de número, pelos, pelas. No artigo indefinido, ocorre a mesma coisa. D mais um, dum. D mais uma, duma. É muito comum e tradicional nós ouvirmos essas palavrinhas que eu estou colocando aqui. Então, os artigos, ele também se apresentam combinados ou contraídos com as preposições, tá? Quando que vai ser obrigatório usar o artigo? Tá? Sempre eu vou usar o artigo quando eu tiver usando o numeral ambos. Para quem não sabe, a palavra ambos, ela se classifica como numeral, tá? Então, coloquei ali como exemplo. O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges, dos dois, né? E o pronome cujo e as suas flexões, cujos, cujas, ele nunca deve ser usado com o artigo, tá? Então, vamos lá. Este é o homem cujo amigo desapareceu. Veja que eu não usei o artigo aí nesse caso. Porque tem uma expressão, dito, o dito cujo. O dito o cujo, tá? Essa expressão aí, ela é uma expressão popular, mas a gente não faz esse uso na linguagem formal. Não se deve usar artigo antes de palavras casa e de palavra terra, se elas vierem específicas em dois sentidos. Casa se for no sentido de lar e moradia, tá? E terra se for no sentido de chão firme. Quando que eu vou usar com artigo? Se eu estiver especificando. Como exemplo, eu coloquei ali, eles estavam em casa. Em casa, sentido de lar, de moradia, de habitação. Quando eu coloquei, eles estavam na casa dos amigos, eu estou especificando que não era a casa deles, não era uma casa qualquer, era a casa dos amigos. E por isso eu fiz o uso do artigo combinado ali com a preposição em, tá? Com relação a nomes de lugar, alguns vão admitir a anteposição do artigo e outros não. Como exemplo, passaram o carnaval em Salvador. Nesse caso aqui, eu não posso usar no Salvador. Vai ficar errado, tá? Eu tenho que usar a preposição. Já na Bahia, como tá ali, passaram o carnaval na Bahia eu posso fazer uso da preposição aí combinada com o artigo. Se o nome de lugar que não admite artigo vier qualificado, aí o uso do artigo vai ser obrigatório. Como, por exemplo, Florianópolis. Eu não digo o Florianópolis, a Florianópolis, de jeito nenhum. Mas aí eu vou usar a bela Florianópolis porque ele vem qualificado antes, né? Ele vem com um adjetivo antes do substantivo próprio. Então, nesse caso, eu faço uso, sim, do artigo A. A bela Florianópolis é a capital de Santa Catarina. Quando que eu não vou usar o artigo? Antes de pronomes de tratamento, com a exceção do pronome senhor, senhorita e dona. Tá? No pronome, por exemplo, Vossa Excelência resolverá os problemas de sua senhoria. Tá? Então, nesse caso aí, eu não usei o artigo Vossa Excelência, como você vê, né? Nem ali no sua senhoria. Não se une à preposição o artigo que faz parte do nome de revistas, jornais ou obras literárias. Como no caso aí desse exemplo que eu coloquei. Eu li a notícia em O Estado de São Paulo. Por que que eu não fiz a combinação do em mais o O? Para ficar no?
Porque se eu coloco li a notícia no estado de São Paulo, a ideia que me dá é que eu fiz essa leitura lá em São Paulo. E aí desqualifica o nome do jornal, que é O Estado de São Paulo. Quando que eu vou usar artigo? O artigo ele sempre vai ser usado, né, na morfossintaxe como adjunto adnominal, tá? E se ele faz função de adjunto adnominal, ele vai estar sempre se referindo a um substantivo, tá? O dia permanece nublado. Eles não conhecem as leis. Um problema que ainda permanece sem solução. Perceba que nesses casos aí, o artigo está exercendo função de adjunto adnominal por estar especificando um substantivo, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje a nossa aula se encerra aqui, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pela plataforma Plural, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.